Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente fala da última coluna do ano, a última coluna Contraponto do ano de 2022, na Rádio Cidade, a rádio que todo mundo ouve, que todo mundo vê. E a gente vai fazer um panorama. Antes de falar sobre o tema desse nosso dia de hoje, a gente vai só lembrar que nesse ano de 2022 a gente passeou pelas principais decisões dos tribunais superiores brasileiros. A gente falou, por exemplo, várias colunas sobre a lei de improbidade administrativa, a reforma da lei de improbidade administrativa. Daí, logo que teve a decisão do tema 1199 pelo Supremo, que impactou diretamente as eleições, a gente falou na nossa coluna, logo em seguida. A gente falou também sobre o julgamento das ADIs que trabalharam na legitimidade na lei de improbidade, a 742 e a 743. A gente falou também, quando teve a decisão do STJ sobre o rol taxativo da ANS, que deveria ser observado esse rol taxativo para a cobertura dos planos de saúde, ou seja, se você não tivesse no rol taxativo, em regra, os planos de saúde eles não vão poder ou não poderão ser exigidos dos planos a cobertura sobre isso. A gente viu que em situações excepcionais, com comprovação científica, ainda vai ser possível. E a gente sabe também que esse tema, a gente avisou que esse tema não pararia por ali, e a gente já teve movimentos posteriores à análise da nossa coluna. A gente sabe que tem decisão pendente do Supremo Tribunal Federal para 2023, tem mudança também, proposta de mudança legislativa no Congresso, para poder mudar o panorama dessa decisão, desse ato decisório. A gente falou em várias colunas, sobre as mudanças na lei de registros públicos, que acabou trabalhando, por exemplo, a mudança tanto para você poder fazer a alteração do seu nome diretamente no cartório, sem a necessidade de você passar por uma ação judicial, por uma demanda judicial, em que você pode fazer isso diretamente. A gente teve, inclusive, colaboração de colunistas externos para poder falar sobre isso, titulares de cartório que estão trabalhando diretamente com isso, que acabaram expondo esses temas durante a nossa coluna Contraponto nesse ano de 2022. Mas como a gente está falando da última coluna, a gente também tem que trazer um tema novo. Nos 45 do segundo tempo, a gente teve uma revisão de um tema muito importante pelo Superior Tribunal de Justiça, de um tema em recurso repetitivo, ou seja, é uma situação de uma decisão que ela acaba impactando todo o judiciário brasileiro, porque ela acaba tendo uma eficácia vinculante, uma decisão que vincula os outros julgadores. E acabou sendo estabelecido o seguinte, que nem sempre quando você deposita uma quantia em juízo, você está dispensado de pagar juros de mora, juros pelo atraso. Então, olha só, a pessoa entra com uma demanda judicial, ela faz um depósito judicial no valor da dívida, e mesmo assim, durante o período em que aquele dinheiro está depositado em juízo, que a parte não pode usar, ainda vai estar correndo juros moratórios. Isso vai acontecer, pessoal, a partir de uma revisitação desse tema 677 do STJ, a partir de uma interpretação que é feita do próprio Código de Processo Civil brasileiro. Na verdade, o STJ agora está aplicando o que a legislação processual civil acaba prevendo. Ela fala que quando você deposita uma quantia em juízo, porque está na pendência de um processo judicial, você pode fazer isso simplesmente para fazer uma garantia e evitar, por exemplo, que você sofra alguma penhora de um imóvel, de uma quantia no banco. Então você já deposita para evitar isso. Mas você pode também fazer um depósito em juízo com a finalidade do pagamento. E daí que o STJ acabou falando? Ele acabou falando o seguinte, olha, a partir de agora foi publicado esse acórdão, agora no dia 16 de dezembro de 2022. A divulgação aconteceu só agora. Se você fizer o depósito com a finalidade de simplesmente garantir o juízo, e não com a finalidade de pagamento, se o teu processo demorar 10, 15, 20 anos, quando acabar o teu processo, você ainda vai ter que pagar, mesmo tendo depositado a quantia integral naquele momento da inicial, você vai ter que pagar juros moratórios sobre todo esse período de tramitação do processo. Então você tem que fazer uma ponderação sobre o que é melhor para você, porque a gente sabe que os processos judiciais nem sempre
são rápidos, nem sempre são céleres. E a gente tem um estudo que foi apresentado por vários órgãos, inclusive a Febraban acabou falando sobre isso, a Federação Brasileira dos Bancos, que o impacto dessa decisão ela é da ordem de alguns bilhões de reais para os processos que estão em curso. E isso aconteceu agora no finalzinho do ano de 2022. A gente ainda vai ver o impacto disso, o impacto dessa decisão importantíssima no próximo ano, em 2023. No mais, pessoal, desejo a vocês um ótimo 2023, que vocês consigam realizar todos os seus sonhos com muita saúde e com muita felicidade. Um forte abraço para vocês e continuem acompanhando aqui a Rádio Cidade e continuem acompanhando a Coluna Contraponto. Tchau, tchau.